A arte afro-brasileira são todos os legados que o negro deixou como herança. A arte afro-brasileira, para mim, é uma maneira de se manter viva, resistência, política, educação. É uma outra visão do sistema vigente, porque sempre foi assim, toda manifestação negra, ela sempre foi de resistência e, né, negra, indígena, sempre dos povos mais desprivilegiados. O negro revela a grandeza. A arte afro-brasileira é a arte que são desenvolvidas pelo próprio negro, né, pela própria comunidade negra, onde ele acaba sendo o protagonista dessa ação. A arte, né, é aquela história. Quem não conhece a sua história não conhece a sua cultura. Para mim, a arte, a cultura em si, é uma coisa, não minha, mas todo ser humano deveria valorizar essa, principalmente a nossa arte negra. Asa negra chorou no Pelu, asa negra aí a Salvador, asa negra. É interessante a gente pensar na arte afro e na forma de transmissão, porque a cultura afro-brasileira, ela se transmite muito pela oralidade, pela fala, pela contação de história, pelas lendas, pelas tradições, né? Então a gente tem, não é à toa que é muito forte no Brasil ainda hoje, né, com toda a tecnologia, com toda a internet, com todo o Facebook, né, nós temos ainda hoje uma história que é passada pelas mães, pela contação de história, por momentos lúdicos, de carinho, de conversas, de brincadeiras. Então, como um exemplo, a gente tem as canções de niná, as manifestações culturais, como por exemplo o maracatu, o maculelê, o próprio carnaval, música, como por exemplo o samba, como por exemplo a capoeira, né? Que capoeira é muito interessante porque reúne música, esporte, dança, né? Tudo na mesma atividade cultural. Enfim, a tradição oral é associada à musicalidade. O maracatu, ele é uma manifestação religiosa que surge de dentro dos terreiros, num contexto escravocrata ainda, e também naquele período onde, pós-abolição, onde as famílias negras elas ainda passaram muitos anos submetidas aos senhores. Então, na verdade, a abolição acabou, mas o sistema escravocrata continuou, né? Porque o negro ele não era tratado da mesma maneira socialmente, e até hoje não é. O maracatu ele surgiu nesse contexto e passou a ser visto com bons olhos por sua beleza, pela sua atratividade musical, mas ele não deixou de ser uma manifestação religiosa muito importante, de resistência, que o negro encontrou de atingir mais pessoas, né, de colocar para fora. Existe uma história também, eu já ouvi, que os primeiros a fazerem maracatu eram só os homens, e eles iam para a rua fazer o maracatu, mas eles apanhavam muito, era num contexto muito repressor, e as mulheres faziam as obrigações religiosas dentro dos terreiros. E isso começou a mudar há pouco tempo atrás, né, na década de 90, até um pouco depois, que mulheres e crianças começaram a tocar maracatu também. Chegou no burguês, no branco, né, a palavra maracatu, e não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né. Hoje,
dentro das nações, lá em Recife, a gente tem um fluxo considerável de gringos, né, que vão para lá com o interesse do maracatu em si, né? Então acho que é importante a gente difundir, porque isso pode resultar em coisas muito produtivas para a comunidade, né? A gente tem que sempre ter em vista a comunidade, né? Os terreiros, as favelas em Recife que comportam esses maracatus, porque tudo que a gente faz fora dele, a gente tem que pensar em dar algum retorno para eles, de alguma maneira. E esse retorno ele pode vir de várias maneiras, né? De incentivos culturais, através de editais, de trabalhos com a comunidade. A gente sempre tem que dar para receber. E isso acontece muito no maracatu, eu vejo isso. A capoeira, na realidade, a gente pode colocar como sua expressão corporal, ginástica, luta, dança, cultura, esporte, lazer, recreação, resumindo, cultura. A gente tem como a capoeira afro-brasileira, ou afro-indígena, porque há semelhança muito dos índios, né, com a movimentação com as suas próprias danças. Mas, para nós brasileiros, para nós praticantes de capoeira, pelo menos pela maioria que eu conheço, a capoeira é afro-brasileira, né, surgida naturalmente pelos negros, muitas vezes dentro da senzala, dentro dos canaviais, dentro das suas horas de descanso, fazendo movimentação, até para relembrar da sua origem, e incorporando alguns movimentos das danças, como dos próprios índios, dos portugueses, e tudo isso foi acontecendo e foi surgindo. Então, estamos hoje aí. O NEAB é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros. Nosso objetivo é estudar, discutir, debater, conhecer a história, a situação, a trajetória do negro no Brasil. O NEAB surgiu em 2007 de uma necessidade de professores do curso de Ciências Sociais que trabalham, que discutem, que estão pensando sobre a situação no Brasil, do negro no Brasil. O NEAB é um grupo que tem uma discussão acadêmica, mas não exclusivamente. Nós reunimos acadêmicos, professores e alunos, mas temos membros do movimento social, pessoas de fora da universidade que vêm para contribuir e para falar sobre a situação do negro. A nossa relação com a arte negra desenvolvida em Maringá é uma relação de apoio, né? Nós queremos apoiar, incentivar, divulgar, né? Nossa ação ainda específica do NEAB não é de produção, mas a gente conhece, né, outros grupos, como por exemplo o Centro Cultural Jamaica, como por exemplo o Maracatu Engazeiro, como por exemplo grupos de capoeira. O Centro Cultural Jamaica surgiu há mais de 15 anos, né, aqui na comunidade onde passa a cidade, com a proposta de trazer cultura, esporte e cidadania para essa comunidade carente, né? E também com a proposta de resgate da negritude. Então, essa região aqui do Santa Oficial do João do Barro é uma região onde mora-se muita pessoa afrodescendente. Então, o Centro Cultural, em 2001, né, foi formado através do Osmar Batista, foi formado por professores da comunidade. Aí criamos o Centro Cultural Jamaica com essa proposta de estar trazendo um pouco de cultura, principalmente da cultura afro, né? O Centro Cultural, né, como tem vários projetos, os projetos principais que foi desenvolvido aqui com ação concreta é a questão da Praça Zumbi dos Palmares, né? Naquele primeiro momento, há mais de 20 anos atrás, a praça foi construída pelos próprios moradores da região, então os moradores que construíram a praça, tiraram terra, tiraram a grama, e depois, em 2007 para 2009, a gente
através da Universidade de Maringá, através do curso de arquitetura, a gente solicitou a revitalização da praça, que a gente percebeu que precisariam uma necessidade de fazer uma concha acústica, uma cobertura, ter uma área de lazer mais adequada para essa população que era tão carente na época. Então, são vários projetos que o Centro Cultural Jamaica desenvolve, e os principais deles são projeto de capoeira, chamado Categoria de Capoeira, temos um projeto de percussão, temos um projeto de transição cultura, temos um projeto de cinematografia, e temos o projeto de desfile, né? Um projeto que realmente resgata a cidadania através desses projetos aqui. Então o projeto Jamaica, ele, dentro da comunidade, ele tem um grande impacto social, educativo e cultural, principalmente com as crianças e adolescentes, em termos de escola. As crianças melhoraram, teve um rendimento melhor na escola, teve a capacidade de disciplina, melhorou o comportamento delas dentro da escola, trabalhar em grupos, né, foi também desenvolvido. O projeto ele é aberto para toda a comunidade, né, principalmente aqui de São Felicidade. Não paga nada, né, porque a gente, como é uma entidade sem fim lucrativo, os próprios diretores, o coordenador do projeto, que sou eu no caso, corremos atrás desse patrocínio, convênio com a prefeitura, órgãos públicos, para que os projetos possam ser encaminhados. O projeto, as pessoas que queiram contribuir com o projeto, com a parte voluntária, ele é aberto para a comunidade, como dar uma palestra, se quiser fazer doação de instrumento, de equipamento, ou se não até oferecer um curso aqui para a comunidade, são abertos, são bem-vindas. O Instituto Brasileiro Afrocim surgiu em 2005 através da professora Maria Dorna Kendrick, professora Lia. A professora Lia é uma professora de matemática que tinha a vontade de trabalhar com as crianças negras do Colégio Estadual Unidade Polo por causa da violência e do abandono escolar. Ela começou o projeto em 2005 com canto, música, dança, tudo através de colaboradores. Eu cheguei no grupo em 2007, convidado dela. A primeira coisa que comecei a trabalhar com o pessoal foi o maracatu. Daí eu entrei em 2007, fui trabalhando com o pessoal em 2008, 2009, conseguimos mais algumas danças, influência do indígena. O Instituto Brasileiro Afrocim, que eu relatei até agora, eu falei para ele dessa parte cultural do grupo. Mas ele tem a parte dele social, que é a parte imbricada, a razão social de existir. Hoje o projeto ele atua trabalhando com crianças em vulnerabilidade social ou em conflito com a lei. Trabalha só com criança negra? Não. Trabalha com todo tipo de criança. Trabalha só em vulnerabilidade social ou só em conflito com a lei? Não. Crianças sem vulnerabilidade social e sem conflito com a lei ficam no grupo também. E uma coisa muito bacana é que o projeto que começou na base no Colégio Estadual Unidade Polo como um grupo Afrocim, hoje tem os seus adolescentes todos de maior. A maioria deles no ensino superior, como tem aqueles alunos que não fizeram a graduação, mas foram pro técnico, né? E hoje assumem serviço nas mais diversas áreas. Tem pessoal que foi voltado para a parte das artes, que estão trabalhando só com dança, né, performance. Então é um trabalho que ele tem trazido resultado. Temos a parte da preparação física, temos a parte da dança, temos a parte da música e fazendo a parte do artesanato. É desafiador. A história do Centro Trouxe Cena é uma história até engraçada, porque quando eu comecei a praticar capoeira, aliás, quando eu comecei a ver a capoeira pela primeira vez, eu escutava os vários tambores e o instrumento que é esse aqui, que é o berimbau. E eu jamais tinha conhecimento de tal. E aí eu tive a curiosidade em São Paulo, e eu fui ver essa brincadeira toda quando adolescente, e deparei com as pessoas ali praticando, dando chutes, pulando, indo para lá e para cá, dançando. E até então achei interessante aquilo, até mesmo pela sua própria, assim, pela música que os atraía. E aí eu comecei a praticar ali.
e daquilo ali foi indo até hoje. E isso faz mais de 30 anos. E eu estou envolvido até hoje. E não pensava jamais em dar aula de capoeira, apesar que eu já era formado em capoeira, podia dar aula, tinha a do mestre, porque a gente também tem que seguir o respeito de uma hierarquia. E aí aconteceu naturalmente também. Comecei a treinar, a praticar, procurei um mestre, então, olha, se eu estou fazendo os movimentos de capoeira, numa praça, tem uma galera que está chegando, o que eu faço? Eu falei, cara, você vira uma legal. No centro cultural, porque também trabalhamos com a cultura propriamente dita, né? E com a capoeira, que é um carro-chefe. Então hoje nós temos um grupo de apresentações, que faz algumas danças semelhantes aos negros e ao afro, e mantém todo esse procedimento aí. Nós trabalhamos com crianças de 4 anos até 150 anos, que quiser treinar capoeira pode treinar. Só que nós diferenciamos assim, nós temos as turmas específicas. Então nós trabalhamos assim, de 4 anos, pedagógico, ou seja, de 4 anos a 6 anos, infantil. Trabalhamos de 7 anos a 15 anos, adulto, de 16 para cima. Todas essas crianças, esses adultos, eles se confraternizam para poder interagir entre eles. Então, tanto o aluno adulto, como o aluno mais novo, como o que está começando, como a criança, saber os limites que a gente tem que respeitar, saber a hora que tem que entrar, saber a hora que tem que fazer, saber a hora que tem que deixar. Então, nós desenvolvemos esses trabalhos das aulas de capoeira, porque claro, o chapéu é a capoeira, mas também a cultura afro-brasileira, que seriam as danças, como a gente trabalha com maculelê, com puxada de rede, samba de roda. O Engazeiro surgiu dentro da Universidade Estadual de Maringá, a partir de uma ideia de alguns amigos. A gente começou a ter os primeiros ensinamentos de um maracatu de baque virado, entender um pouco os instrumentos, qual que era a rítmica, com o Rafa Pojo, que ele morava em Londrina, e ele vinha para cá com uma certa periodicidade dar essas oficinas pra gente, a gente bancava as vindas dele para cá. Ele era de um grupo lá em Londrina que se chamava Grupo Lata, e que posteriormente virou o Semente de Angola, que é um grupo de maracatu também, que existe em Londrina, de maracatu de baque virado, filhos da nação Porto Rico também. E a partir dos primeiros ensinamentos a gente começou a dar os nossos próprios passos, né? Entender o contexto do maracatu. Procuramos uma casa de axé aqui na cidade, que na ocasião foi a casa da Dona Lourdes, que fica no Jardim Alvorada, é um terreiro de candomblé. O Engazeiro, a gente não tem um vínculo direto com a universidade, somos um grupo independente. A maneira que eu encontrei de manter ele financeiramente é através de apresentações, de oficinas, de participações em trabalho aqui com a Prefeitura de Maringá, dando oficinas em escolas, em alguns bairros. Aqui no nosso contexto em Maringá, o nosso trabalho assim, ele é relativamente limitado, porque eu desenvolvo um trabalho dentro da universidade e ali eu lido com pequenos burgueses, né? Pessoas que têm acesso à universidade, né? Então, brancos, pessoas que têm condição, que têm onde morar, né? O que comer. Mas assim, no sentido de impressão, dos lugares onde a gente toca e como isso atinge as pessoas, é sempre uma coisa muito impactante, né? O maracatu. Há muito tempo eu tenho estudado os livros de história do Paraná e tenho encontrado embranquecimento de tudo aquilo que é manifestação afro-brasileira. Aqui em Maringá, como é o caso, né, da nossa cidade, ela tem recebido uma colonização japonesa. Nós temos muitos pontos da cidade em homenagem ao imigrante. Nós temos a Avenida Kakogawa, nós temos Jardim Tóquio, mas só que o japonês ele chegou aqui num período depois que os negros já estavam aqui. Por que eu falo? Porque a equipe Melhoramentos Caminho da Terra, que foi a empresa que abriu a cidade, usou de nordestino para abrir a cidade. Se a gente imaginar Maringá, 60% da população
está entre negros e pardos, e tem mais uma população que não se considera nem negro nem pardo, mesmo sendo negro e sendo pardo, que acha que é branco, né? Se apresenta um projeto cultural negro no poste do Grupo Afrosim, eles falam assim, ó, para nós não interessa se você faz projeto social ou não, porque nós queremos entretenimento. E nós não queremos entretenimento geral, nós queremos entretenimento que estimule o consumo, o comércio. A gente não quer um entretenimento lá para aquele bairro X, onde a população nem sabe o que é cultura. É isso que eu percebo, né? Vai ter alguma coisa nascendo, junta muita gente, é liberado dinheiro, o Parque do Japão é liberado dinheiro, mas só que Praça Zumbi dos Palmares, que é o nosso ponto de referência, está jogado lá no fundo do Produto João de Barro, essas coisas. Me preocupa saber, assim, que me chateia, saber que pouco está sendo investido nessa parte. Muito é investido. Maringá é uma cidade muito rica, mas só que faz pouco investimento. Faz pouco investimento em assistência social, faz pouco investimento em cultura. Porque prefere deixar a criança vulnerável socialmente, para que ela possa se tornar um marginal, não fique na escola, para movimentar a guarda municipal, para poder fazer investimentos que, na verdade, se ele pegasse ali na base, não precisava nem fazer. Mas tem um movimento, e eu acredito que para os próximos anos, 2018 até 2020, vai vir um movimento black muito forte, porque as nossas negras estão assumindo os cabelos, os turbantes, os homens estão assumindo as roupas coloridas, sabe? O que precisa? Precisa de projetos efetivos que promovam políticas públicas, como no caso do Afrosim, colocar em vários pontos da cidade, passar a trabalhar com essa criançada, ensina a arte para a criança, ensina ela a respeitar o seu corpo, a respeitar o próximo. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai e meu guia. Me envia mensagem do Orum. Meus dentes brilham na noite escura. Afiado como o Agadá de Ogum, eu sou descendente de Zumbi. Sou bravo, valente, sou nobre. Os gritos aflitos do negro, os gritos aflitos do pobre. Os gritos aflitos de todos os povos sofridos do mundo, no meu peito desabrocham. Em força e em revolta. Me empurra para a luta, me comove. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai, é meu guia. Eu trago quilombos e vozes bravias dentro de mim. Eu trago os duros punhos cerrados. Cerrados como rochas, floridos como jardins. Liagem, Carlos Assunção. Oh yeah. Competência adquirida ao longo do tempo, solidária a sua raça em todos os momentos. A ideologia é unificar